Uma lareira de castelo no século XIV queimava, em um único dia, o equivalente a um mês inteiro do gás de cozinha da sua casa. Você ouviu direito. E toda essa energia não era para enfeite. Ela alimentava ferramentas projetadas para durar séculos, não anos. Um almofariz de pedra, por exemplo, esmagava especiarias de um jeito que liberava muito mais aroma que qualquer processador elétrico. Uma grelha de ferro fundido segurava tanto calor que selava a carne com uma perfeição que a maioria dos grills de hoje não consegue. Eram utensílios que não quebravam e não dependiam de tomada. E por falar nisso, vocês sempre comentam nos vídeos sobre comida e costumes, então decidi fazer uma coisa diferente. A gente está começando hoje uma nova série chamada A Cozinha Medieval. Este aqui é o primeiro episódio de 10 que a gente planejou. E o legal é que os próximos temas vão vir das sugestões de vocês. Então, voltando ao nosso ponto central, como é que um pedaço de pedra e uma barra de ferro conseguiam resultados que muito aparelho moderno, caro, simplesmente não entrega? Neste vídeo, a gente vai desmontar a lógica por trás dos utensílios medievais que, acredite, superam os elétricos. Essas ferramentas eram feitas para durar uma vida inteira. Então, já que estamos falando de coisas que duram, aproveita e se inscreve no canal, porque esse é um investimento que também não se desgasta. A verdade é que eles foram projetados a partir da necessidade, não da conveniência. Para começar, a cozinha medieval, entre os séculos XI e XV, era o centro da vida. Não era um laboratório asséptico, era um organismo pulsante, ditado pelas estações do ano e por uma hierarquia social rígida. O centro de tudo era o fogo aberto. Toda essa energia era direcionada por uma economia agrária. Sem refrigeração, a sobrevivência dependia de salga, defumação e fermentação. Eram técnicas que não apenas conservavam, mas transformavam o sabor dos alimentos, exigindo ferramentas específicas para cada processo. E não pense que era algo primitivo. Documentos como o Le Viandier, um livro de receitas do século XIV, atribuído a Guillaume Tirel, o cozinheiro do rei Carlos V da França, revelam uma culinária de enorme complexidade, que demandava precisão. A estrutura social era escancarada na cozinha. Repara nisso. A cozinha de um castelo era um ambiente vasto, com dezenas de ajudantes, utensílios de cobre e ferro por toda parte. Já a de um servo se resumia a um único caldeirão sobre o fogo. A energia era orgânica, lenha, carvão e principalmente a força muscular humana. Essa dependência total de materiais robustos e da habilidade do cozinheiro forjou uma mentalidade diferente. A ferramenta não podia falhar. E o primeiro exemplo disso é o mais básico de todos, o almofariz e o pilão. Feitos de pedra, bronze ou mármore, eles estavam em toda parte, e a sua função ia muito além de moer. Um processador elétrico usa lâminas que cortam, que fatiam os ingredientes em partículas minúsculas. O pilão não, ele esmaga e tritura. Pensa nisso, ele rompe as paredes celulares dos temperos, liberando óleos essenciais e compostos de sabor de uma forma que a alta velocidade simplesmente não consegue. O resultado é um aroma e um sabor muito mais intensos. Manuscritos como o Taquinum Sanitatis, um manual de saúde do século XIV, ilustram seu uso constante na preparação de remédios e alimentos, mostrando a importância desse processo. O cozinheiro tinha controle tátil total. Ele sentia a textura se transformar sob o pilão, podendo criar desde um pó fino até uma pasta rústica. É um nível de controle que o botão pulsar de um aparelho moderno simplesmente não replica. E em termos de durabilidade, é até injusto comparar. Um almofariz de pedra ou bronze é um item para gerações. Não tem peças móveis, não precisa de eletricidade, não quebra. Sua simplicidade é sua maior força, e o resultado sensorial é honestamente superior. Essa busca pela máxima extração de sabor não parava no preparo, ela ia direto para o fogo. Ali, a rainha era a grelha de ferro fundido. Colocada diretamente sobre as brasas, sua superioridade está na física pura. A massa e a condutividade térmica do ferro permitem que ela retenha uma quantidade imensa de calor, de forma muito mais estável que as resistências finas de um grill elétrico. Isso garante a reação de Maillard perfeita, aquela crosta escura e saborosa que sela todos os sucos dentro da carne.
É impressionante, mas achados arqueológicos em Coppergate, na cidade de York, na Inglaterra, revelaram grelhas do período Viking, do século X, que são praticamente idênticas às usadas 500 anos depois. O design era tão eficiente que não precisou mudar. A robustez é incomparável. Uma peça de ferro fundido não deforma e, com o cuidado mínimo de mantê-la untada para não enferrujar, dura séculos. Ela não depende de tomada, funciona em qualquer fonte de calor e entrega um sabor defumado autêntico que a maioria dos aparelhos elétricos não consegue nem simular. Mas e para peças maiores? Para um banquete de verdade? Aí entrava o espeto giratório. Em um castelo, era uma barra de ferro maciço que podia passar dos 2 metros, capaz de sustentar um boi inteiro. A rotação era a chave para o cozimento uniforme. E embora existissem mecanismos movidos a pesos ou até por cães treinados para essa função, os chamados Turnspit Dogs, a versão mais comum era a manual, girada por um aprendiz. Esse trabalho, embora exaustivo, oferecia um controle absoluto. O cozinheiro acelerava ou diminuía a rotação, aproximava ou afastava a carne do fogo, controlando a formação da crosta com uma precisão que o motor de velocidade constante não permite. A própria gordura que gotejava irrigava a carne continuamente, garantindo uma suculência inigualável. O custo de um grande espeto no século XIV podia equivaler ao salário de um artesão por vários meses. É como comprar uma moto de média cilindrada hoje. Era um investimento sério. É impressionante a engenhosidade, não é? Se você está descobrindo detalhes que não conhecia, considere deixar uma curtida para que mais pessoas vejam essa história. E para mais mergulhos como este que você não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Tem muito mais de onde isso veio. Continuando, o controle não estava só no fogo, mas na mão do cozinheiro. E a principal extensão dessa mão era a faca. Antes do aço inoxidável, as lâminas eram forjadas em aço de alto carbono por ferreiros em centros de excelência como Toledo, na Espanha, ou Sulingen, na Alemanha. Uma faca de aço carbono bem forjada retém o fio de um jeito que a maioria das facas de inox de produção em massa não consegue. Ela pode ser afiada a um nível de navalha. Exige mais cuidado? Sim. Precisa ser limpa e seca para não enferrujar, mas a performance no corte é excepcional. O valor era tão alto que facas eram listadas em testamentos e inventários, passadas de pai para filho. Era uma ferramenta para a vida toda. E se uma única ferramenta precisasse fazer quase tudo, esse era o papel do caldeirão de ferro fundido. Suspenso sobre o fogo, ele era a panela de sopa, a frigideira, a panela de pressão e até o forno. Sua espessura garantia uma distribuição de calor lenta e uniforme, perfeita para cozinhar ensopados por horas, sem queimar. Para assar pães, uma versão mais baixa, o Dutch Oven, era colocada direto nas brasas e coberta com mais brasas por cima. Isso criava um ambiente de calor perfeito, como um forno moderno. Em termos de eficiência, um único utensílio substituía uma prateleira inteira de aparelhos elétricos modernos, e sua durabilidade, claro, é lendária. Mas nem tudo era força bruta e ferro pesado. A cozinha medieval também exigia uma delicadeza surpreendente. Para obter farinhas finíssimas para os pães da nobreza ou para coar caldos até ficarem límpidos, a ferramenta era a peneira de crina de cavalo. A malha era tecida com crina, um material incrivelmente forte, flexível e resistente à umidade. Diferente do metal, não enferruja, nem reage com ingredientes ácidos. Registros de guildas do século XIII já mostram os fabricantes de peneiras como um ofício especializado. Era um trabalho de precisão para um resultado delicado, algo que chefes de alta gastronomia hoje redescobriram, valorizando a qualidade do resultado sobre a velocidade da máquina. Essa mesma lógica de materiais superiores se aplicava até nas superfícies mais simples. Considere a tábua de cortar de madeira maciça. Para nós, um acessório. Para eles, uma ferramenta fundamental. Os grandes blocos de açougueiro eram feitos de carvalho ou faia, com a fibra da madeira na vertical. Essa construção, chamada end grain, tem um efeito notável. Quando a faca corta, sua lâmina desliza entre as fibras da madeira, que depois se fecham.
O resultado é um efeito autocicatrizante. Isso preservava o fio da faca por muito mais tempo e aumentava a vida útil da própria tábua. Em contraste, uma tábua de plástico moderna é permanentemente riscada, criando sulcos perfeitos para a proliferação de bactérias. A madeira, por sua vez, possui propriedades antimicrobianas naturais. Um bloco de açougueiro medieval com 20 centímetros de espessura e pesando mais de 50 quilos não era um acessório. Era uma estação de trabalho que durava décadas. Basicamente, eles inventaram a superfície de corte perfeita usando a própria estrutura da madeira, um princípio que os melhores chefes e açougueiros usam até hoje. E essa robustez toda só fazia sentido por causa do motor que alimentava a cozinha inteira. A lareira não era apenas uma fonte de calor, era um sistema multifuncional. Nas cozinhas de castelos, como a de Hampton Court, na Inglaterra, a estrutura era colossal, com mais de 2 metros de altura e 3 de largura, grande o suficiente para uma pessoa entrar. Ganchos e correntes em diferentes alturas permitiam controlar a temperatura dos caldeirões com precisão. Mais alto para um cozimento lento, mais baixo para uma fervura rápida. Nichos na pedra ao redor funcionavam como fornos de baixa temperatura, mantendo os pratos aquecidos. Gerenciar esse fogão analógico exigia uma habilidade imensa. Era preciso entender de tipos de lenha, controlar o fluxo de ar e ler a temperatura pela cor das brasas. Era um sistema completamente autossuficiente, movido por um recurso renovável e que ainda aquecia o ambiente. O mesmo princípio de ter zonas de calor distintas para funções diferentes que vemos em cozinhas profissionais, mas integrado em uma única peça de arquitetura. Essa sinergia entre fogo e ferramenta dependia da qualidade de sua fabricação. Ferreiros, organizados em guildas com regras rígidas, produziam peças únicas e robustas. Panelas de cobre, excelentes condutoras de calor, eram comuns nas cozinhas ricas, mas exigiam um revestimento interno de estanho para não serem tóxicas, um serviço de manutenção periódica. Tanoeiros e ceramistas produziam os itens essenciais para armazenamento e para as mesas mais pobres. O objeto nascia com a expectativa de sobreviver ao seu dono. É o exato oposto da nossa cultura de descarte e obsolescência programada. Se você está achando essa mentalidade por trás das ferramentas fascinante, inscreva-se no canal. Histórias como essa, que conectam o passado ao nosso presente, são o foco do nosso trabalho. Essa necessidade de durabilidade era forjada por uma limitação brutal, a completa ausência de refrigeração. Isso não era um problema, era a regra do jogo e ditava tudo. A carne era consumida na hora ou preservada em grandes defumadores e tanques de salga. Prensas de queijo e barris de fermentação eram ferramentas diárias. A dieta era hipersazonal. A cozinha operava em ciclos de atividade frenética, como no abate de porcos no outono. Nesse momento, um arsenal de facas, ganchos e caldeirões era mobilizado para processar cada parte do animal. Nada podia ser desperdiçado. A geladeira nos fez esquecer que a maior parte da nossa gastronomia foi inventada para enganar o tempo. Mas essa luta contra o tempo era travada com armas muito diferentes, dependendo de quem você era. A disparidade entre a cozinha de um castelo e a de uma aldeia era abissal. Um inventário do castelo de Durham de 1464 lista centenas de itens. Dezenas de panelas de bronze, espetos de todos os tamanhos e caldeirões com capacidade para mais de 100 litros. Para um camponês, a realidade era um único pote de cerâmica ou, com sorte, de ferro. A posse de um caldeirão de metal já era um sinal de prosperidade. A cozinha era o espelho mais fiel da hierarquia social. É a mesma diferença entre ter uma cozinha planejada de última geração e cozinhar com um único fogareiro de acampamento. E essa diferença não era só material, era mental. A precisão de receitas em gramas e mililitros era desconhecida. Manuscritos como The Form of Curry, de 1390, usam termos como uma boa quantidade ou o suficiente. O cozinheiro trabalhava com a experiência e a intuição. As medidas eram um punhado, uma pitada, uma caneca. Os utensílios não precisavam ser padronizados em volume, precisavam ser eficazes em sua função. A abordagem valorizava a habilidade humana acima da replicação mecânica. O cozinheiro era o principal instrumento de medida. É a diferença fundamental entre seguir uma receita e saber cozinhar.
Essa mentalidade, junto com as diferenças de riqueza e geografia, criava um mosaico de cozinhas, não um retrato único. A cozinha medieval variava enormemente. Socialmente, um nobre comia caça assada com especiarias escaras, enquanto o servo comia um ensopado de grãos cozido lentamente em um pote de barro. Geograficamente, o Mediterrâneo usava azeite e grelhas para peixes, o norte da Europa, banha e caldeirões para raízes. Com o tempo, a tecnologia evoluiu. No início da Idade Média, o fogo era no chão. No final, as cozinhas ricas já tinham lareiras de parede com chaminés, uma inovação que revolucionou a ventilação e permitiu estações de trabalho mais complexas. A cozinha medieval não era uma foto, era um filme em câmera lenta, mostrando uma contínua, ainda que vagarosa, inovação. E essa inovação, mesmo vagarosa, tinha um propósito: aprimorar a função, não a obsolescência. A ferramenta nascia para sobreviver ao seu criador, não para ser trocada por um modelo com mais luzinhas e um aplicativo que ninguém pediu. O objetivo era a perfeição funcional, não o próximo ciclo de vendas. Nós nos convencemos de que a conveniência é progresso, mas essa facilidade nos custou a intuição, o controle real sobre o que fazemos. Entregamos a habilidade em troca do conforto, e no processo viramos meros operadores de aparelhos que mal sabemos consertar. Apertamos botões, mas não dominamos mais nada. Aquele conjunto de ferro, pedra e madeira era um sistema autossuficiente. A nossa cozinha é uma coleção de eletrônicos frágeis, cada um com seu próprio cabo e sua própria data de validade. É um museu de conveniências temporárias, todas a um passo de virar lixo eletrônico. Um monumento à nossa própria impaciência. Então, se você não quer ser deixado para trás por essa nossa velocidade moderna, se inscreva. A gente se vê de novo amanhã, às 18 horas, para o próximo capítulo. Mas pense nisso. Você prefere uma ferramenta que dura a vida toda ou uma notificação que desaparece em um dia? No fim, cada época tem as ferramentas que merece.